Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Papo e Saúde. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Priscila Cardoso. Oi gente, tudo bem? E o nosso convidado de hoje, Bruno Costas. Seja bem-vindo, Bruno. Prazer, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, tá, Reinaldo, Priscila? E principalmente pelo tema. Acho o tema sensacional e nós estamos aí no Setembro Amarelo, então é muito pertinente. Galera, a gente vai entrar num tema importantíssimo. Nós estamos no mês de setembro. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, né, Pri? É isso mesmo, gente. Nós vamos abordar aqui com o Bruno, ele é psicólogo, e a gente precisa entender a importância de abordar esse tema, suicídio. Então, ó, fiquem fixos no programa aí que vamos começar. Bruno, suicídio. Bom, primeiramente, o que eu acho relevante em falar sobre o suicídio é porque muitas pessoas evitam falar sobre o tema. Parece óbvio, mas não é, tá? É possível nós encontrarmos em muitas plataformas, em muitas redes sociais, muito conhecimento sobre manejo clínico, sobre sinais, fases, fatores de risco, fatores de proteção, que eu espero que eu tenha a oportunidade de falar hoje aqui, tá? Mas o que não tem, não tem ainda de muita informação, é a capacidade que uma pessoa tem de entender o sofrimento de quem está passando pelo comportamento suicídio. O que foi, Rafa? Não, mas antes de você fazer a pergunta assim, já que você... E já que hoje a gente está aqui na presença do psicólogo Bruno Costa, nós vamos aproveitar para sanar muitas dúvidas sobre o suicídio, sobre o comportamento suicida e sobre alguns outros transtornos mentais também. E já iniciando na primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem muita dúvida. Existe uma faixa etária mais propensa ao comportamento suicida? Ótima pergunta, Priscila. Existe sim. A faixa etária, que é um indicativo, é entre os 15 e os 29 anos, tá? Principalmente, o que a OMS considera é a faixa que é mais agravante até, é a faixa dos adolescentes, tá? Porque eles estão com muita impulsividade, tá bom? Mas essa é a faixa etária. Na média, a maioria das pessoas que chegam ao suicídio são homens. Olha, é um dado importante, tá? A relevância é maior dos homens do que das mulheres, tá bom? Outro ponto que também é considerado importante é a maneira como a pessoa tem e descobre os meios, enfim, para cometer o suicídio. Então, geralmente é dentro de casa, com enforcamento ou arma de fogo ou envenenamento. Nossa, eu achei bem pesado, né, Rê? Bem pesado, geralmente Por isso que esses é três. muito importante a gente abordar esse tipo de assunto, porque eu acho que ainda é muito um tabu entre todos nós da sociedade e às vezes pode ter uma pessoa no seu convívio diário, no seu convívio social, que está expressando algum sintoma e você não sabe identificar. Galera, e antes da gente dar mais segmentos aqui ao nosso podcast, clica aí, deixa seu like, interagem, tá? Comenta lá, que hoje tem muita coisa aqui, né, Pri? É verdade. Mais uma pergunta que também eu acho muito relevante, Bruno, você falar pra gente aqui e pro pessoal de casa, que eu acho que tanto a nossa curiosidade Sim. como a deles, alguns sinais que são mais recorrentes, pertinentes do comportamento suicida. Ótima pergunta. Bom, o fator principal ali, o círculo, né, do indivíduo é a família e a sociedade, tá? Então, não precisa ser psicólogo para identificar, basta ficar atento. Então, se em algum momento você perceber que a pessoa começou a se isolar, começou a perder prazeres sobre algumas atividades que corriqueiramente gostava de fazer, se a pessoa começa a falar sobre, olha, eu queria dormir e não acordar mais, eu não faço sentido nessa vida. Então são algumas maneiras que nós podemos identificar que possivelmente, não é obviamente, mas possivelmente possa ter ali um possível comportamento suicida, uma ideação suicida. Falando assim de analogia, né? Conforme você falou, hoje mais homens
do que mulheres, né? Segundo alguns estudos. E a faixa etária, conforme você mencionou, dos 19? Dos 15, dos 15 aos 29 anos. Isso tem alguma ligação hoje, a gente falando, aumentou no mercado, tipo assim, na sociedade, mercado não, desculpa, na sociedade, a questão de suicidas? Aumentou. A OMS considera que no mundo 800 mil pessoas morrem por suicídio, ficando atrás apenas do acidente de trânsito. Cara, isso é muito cruel. Tá, e você acha que tem alguma ligação com a internet hoje, essa questão de redes sociais? Vem forte ou não na juventude? Vem sim, porque nós estamos não somente, tá? Só para deixar claro, mas nós estamos, aliás, numa onda de cancelamento, né? Então, o que antes a gente entendia que era o bullying na escola, na sociedade, que você via o seu agressor, hoje é uma enxurrada de cancelamento, de opiniões e de julgamento que a pessoa, que o jovem sofre, tá? Mas assim, não digo que são apenas meninos e homens, as mulheres também, tá bom? Tá, é importante falar sobre essa questão, porque a internet está ganhando uma força, as redes sociais, e aí o que acontece? Essa juventude está mexendo, está indo, e tem que, vamos dizer, balancear, né? Começar a analisar que ali é um mundo virtual, né? Tem acesso a muita informação jogada, né, Rê? Eu acho que assim, na minha opinião, né? Eu não sei, né? Tô perguntando isso aí pra ele, até pra esclarecer essas dúvidas que as pessoas podem ter de casa. Gera frustração, você vê um mundo de Bikman do outro, e aí você gera essa ansiedade, que você queria estar nesse mundo, né, que você tá vendo ali na tela. Então, isso é um fator que pode se agravar assim também, né? Com certeza. Eu vou falar de duas problemáticas, tá? Uma tá na geração, no desenvolvimento da criança até a fase adulta, tá? Porque hoje em dia, com tecnologia, com a quantidade o excesso de trabalho dos pais ou até a ausência deles fisicamente falando, as crianças elas são recompensadas e muitas vezes dentro de uma bolha. Então, para comprar a paz dentro de casa no dia de folga, a mãe ou o pai utiliza o celular, ao invés de ter um contato. Quando a criança passa por um dano, a mãe ou o pai não considera que aquilo ali seja necessário, em pequenas doses, obviamente, danos emocionais, eu estou falando, porque isso é importante sim para o desenvolvimento da pessoa. Vai lá e camufla, protege. Ou seja, você cria um indivíduo que não desenvolve a capacidade de resistência, que fica frágil a uma frustração, que é vulnerável emocionalmente, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto, quando a pessoa passa para a adolescência, todo mundo aqui já foi jovem, então a gente sabe que a gente está passando por várias alterações hormonais. E criamos tribos. O que é tribos? Aquele meu coleguinha gosta do mesmo estilo de música que eu, então eu sou mais amigo dele. Aquele coleguinha usa uma certa vestimenta, então frequenta certos locais, tem certos pensamentos. Olha o perigo, né? Então precisa ter um manejo, porque o suicídio ele ocorre de duas maneiras, uma bem programada e uma por impulsividade. E por que a faixa etária começa aos 15? Pode ser até menos, tá? Tem casos, nossa, gigantescos, assim, de absurdos. Mas por que acontece nessa faixa etária? Porque os jovens são impulsivos, por si só. É interessante falar, e assim, como você falou, a internet lá do início já dessa criança até a adolescência, ela entrega tudo, né? E assim, eu acho que hoje, a minha questão, tá tudo muita informação, é muito imediatismo, é muito, e aí, como você falou, a pessoa, né, porque já o adolescente, o adulto, ele fica vulnerável, né? Essa vulnerabilidade ele não consegue lidar, que são as frustrações, e aí ele começa a entrar nessa questão de pensamento, que é o pensamento suicida, né? Isso. O pensamento suicida, desculpa, acho que eu te cortei. Cortei não. Não. Tá. O pensamento suicida, a ideia do suicídio já é uma das fases, tá? Uma das fases. Eu não vou me recordar agora, mas foi feito um estudo em que uma determinada porcentagem considerável informa que das pessoas que foram perguntadas já chegou a pensar em suicídio.
tá? Então, mas que não levaram adiante, se eu não me engano, uma 17%. Não me recordo agora, tá bom? Então, assim, o pensar em algum momento na sua vida sobre, poxa, e se eu não estivesse mais aqui, não configura uma primeira fase de ideação suicida, tá? É quando isso começa a ficar recorrente, certo? O que é o comportamento suicida? Ele é um sofrimento psíquico. Aquela pessoa que várias vezes tentou resolver uma questão e não conseguiu. É uma angústia profunda, é uma perda significativa. E ela não consegue encontrar habilidades de resolver ou sair desse conflito. E aí ela vai se afundando, se afundando, se afundando. Tá, eu tô trazendo essa questão da internet justamente assim, pelo documentário que eu assisti, que é o Dilema das Redes. E aí ele fala, é o inimigo invisível, né? Então a pessoa nem tá entendendo por que ela tá tão vulnerável, por que ela tá tão angustiada, por que ela tá sofrendo. Mas é a sementinha plantada lá atrás, né? Então, assim, tem que saber dosar, tem que saber analisar, tem que saber... Porque a gente vai entrar em outros fatores aí que a gente vai perguntar logo mais, né? Que é a questão da... depois eu faço as perguntas, que são outras aí que a gente vai destrinchar. A gente tá falando da internet, mas aí depois vem a questão que eu já comentei até com você, num bate-papo rápido, que é aquela questão dos treinamentos motivacionais. Então, eu só te gero busca. Calma aí. Calma que aí pode gerar frustração. Porque todo ser humano não é uma máquina, né? Ele é de carne e osso. E isso daí também gera... não é que a gente fala do suicídio. Suicídio é quando você já falou. A gente vai ver vários fatores, que aí dentro desses fatores você pode, né, o profissional, o psiquiatra, o psicólogo, diagnosticar, né? Se essa pessoa ela pode ser uma pessoa que venha cometer um suicídio. Com certeza. Só voltando um pouquinho, sensacional esse adendo de o inimigo invisível, tá? Muito bom, tá? Porque tanto não é considerado uma doença, um transtorno mental, mas ainda assim causa um sofrimento psíquico. Então, muitas pessoas não ligam para isso. Ou, pelo menos por autoproteção, elas não buscam informação até, tá bom? Tem pessoas que têm tanto medo de falar sobre isso que elas ignoram, que elas fogem de pessoas que possivelmente possam estar ali numa fase de sofrimento que pode levar a um suicídio. Mas voltando a falar do invisível, é assim, se você está doente fisicamente, você tem energia, você tem força, você vai facilmente para suas atividades, para o seu trabalho, você consegue dar a atenção necessária para os seus filhos ou para sua esposa, esposo, que seja, fisicamente? Não. Se essa dor intensifica, por exemplo, uma dor de dente, e ela dói, você não tem convênio médico, não tem plantão 24 horas e começa a doer, você não tem dinheiro para comprar um remédio, começa a doer, o que acontece? Desespero. Então, uma pessoa que está sofrendo psiquicamente, ela está em desespero. Em que ela encontra como única saída, ela já pode ter tentado várias coisas, mas ela encontra como única saída pôr o fim naquela dor. A pessoa que se mata, que se suicida, ela não quer se matar. Ela quer pôr fim ao sofrimento. E assim, no dia a dia, até eu, a Pri, não você como profissional, mas no geral a gente vê pessoas que falam ainda, mas isso é frescura, né? Porque a gente escuta mesmo. Porque não teve uma vida sofrida, porque quem batalha não tem tempo para pensar essas coisas. Calma, não é bem por aí. É que, como você falou, é o invisível, é uma doença psíquica. A pessoa não tem como, ela tá sofrendo. E aí que a gente fala, o inimigo invisível, aí, lá embaixo pode ser que nem a gente fala da internet, que são as redes sociais, tem vários fatores, né? Como eu não sou profissional, mas assim, e tem essa questão hoje de todo mundo ser perfeito, né? Tipo, profissionalmente, ser o cara que é sucesso, o cara que tem um poder financeiro. Isso daí influencia muito também? Também influencia. Essa ânsia, essa busca de buscar alguma coisa além das suas próprias capacidades, porque hoje em dia nós estamos tão ocupados com alta performance no trabalho, alta performance no relacionamento, alta performance com os filhos, que seja mesmo com falhas nos celulares, mas a intenção é essa. Física, nós estamos física, psicológica também, por que não? Tudo que é de menos, tudo que é excesso faz mal, tá?
também, tá bom? Mas assim, nós estamos com tanta necessidade de ter uma alta performance na rede social, que seja também, que a gente não tem tempo pra se entender. Tá bom? Então assim, quando a gente fala de eu preciso alcançar, tá, você precisa alcançar porque a sociedade tá te impondo ou é porque de fato é objetivo seu? Que a gente entra naquela questão de propósito. É porque vai te fazer É bem seu ou é porque aquilo? é uma cobrança externa? Né? Exatamente. Então, hoje, e isso é um dos fatores de risco do suicídio também, que é o pensamento dicotômico, tá? Por que que eu tô trazendo o pensamento dicotômico? É o tudo ou nada. Ou é o 8 ou 80. Só que a pessoa esquece que do 8 para o 80 tem o 9, o 10, o 11, o 12. E, cara, o cara pode ser muito feliz no 12. Mas a sociedade cobra que ele chegue no 80. Então você tem que chegar. Se você não chegar, você é um bosta. E aí você corrompe, você quebra a capacidade da pessoa de resistência. Entende? Seria aquela questão do motivacional, né? Tem que tomar cuidado. O cara vai numa palestra motivacional, ao invés dele sair motivado lá, pelo contrário, ele sai frustrado, né? Verdade. Porque... Se sentindo incapaz. Sim. porque ele tem que entregar o máximo, ele tem que entregar o 100%, ele tem que ser o melhor. Calma. Ele tem que ter aquele pensamento que ele escrever na porta do guarda-roupa dele lá, qual é o objetivo traçado. Eu acho que é importante isso, mas é importante dosar. Como você mesmo comentou. Não é tá 100%, nós não somos máquina, né? E aí o ser humano, ele se coloca no lugar de máquina. É o que está acontecendo hoje. Muito importante também quando você traz o aspecto de máquina. Acho até legal quando a pessoa tem de fato o objetivo e ele escreve, porque muitas vezes a gente não tá no nosso 100%, né? Mas não de uma forma alienada. Tipo, olha, você tem que ser o melhor na sua área. Cara, eu tenho que ser bom, eu não preciso ser melhor do que ninguém, né? Então se você escreve lá no seu guarda-roupa, eu tenho que sempre estar atualizado, é pra você, contanto que isso te faça bem. E isso é importante, tá? Uma pessoa que tem sempre esse interesse de ter alta performance, de se conectar como máquina, ela tá perdendo a capacidade mais bonita, que é a humanidade. Desculpa, esse é meu pensamento. Porque a partir do momento que você só pensa no lado positivo, na força, você esquece a sua sombra. Você esquece que a vida também é feita de coisas negativas. E conforme você vai buscando o que você quer, sem reparar os danos que estão acontecendo ao longo do caminho, você se perde. E aí quando você se pega lá na frente, você pode estar até próximo, pode ter rasgado o sucesso. Pode ter, do seu guarda-roupa, você pode ter escrito já e ter rasgado, eu já consegui. Que você não fez reparações ao longo do seu percurso, você vai se ver sofrendo. E mesmo tendo alcançado o objetivo, Sim. você vai se ver sofrendo. Então, eu queria entrar nessa pergunta. O acesso para a validação. O que você coloca aí para mediar? Então, assim, um exemplo. Hoje todo mundo tem acesso a inúmeras coisas, né? Eu tô falando para a humanidade. E aí o que acontece? Ela tem que validar aquilo ali. Então, é o meu ponto de vista. Então, assim, vamos falar de viagens, carro, moto, conquistas. A validação seria... não tô falando de consumismo, tá, gente? Tô falando da questão do caminho percorrido. É validar o caminho percorrido para não se perder. Ótimo. Exatamente. E encontrar qual é o seu caminho também, tá bom? Tudo bem se você tem um objetivo de, sei lá, eu conheci a mãe de uma pessoa que essa mãe trabalhou comigo, né? O filho, ele trabalhava, era motoboy e tudo mais, e ele sofreu um acidente e ele perdeu a perna. Pra ele ali, a vida dele acabou, porque ele amava a moto, enfim, né? E ele fez um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e ele começou a jogar vôlei, porque ele não podia ficar em pé, então ele começou a jogar vôlei, ele jogava bola antes também e tal, começou a jogar vôlei. O cara foi convidado para fazer parte da Paralimpíadas de vôlei da seleção brasileira. O cara ressignificou. Então tudo bem se o seu objetivo era reto e no meio do percurso você decidiu ir para a direita ou ir para a esquerda. Tudo bem. A gente fica tão fixado, tão fissurado no vamos só seguir adiante, que aí é o outro fator de risco do indivíduo, que é a rigidez cognitiva. Só desse jeito vai dar certo. Não tem flexibilidade no pensamento. A pessoa não consegue olhar um leque de opções.
E isso também é um fator de risco para uma pessoa adoecer psiquicamente e sofrer e estar vulnerável ao suicídio. Seria o fracasso, né? Que a pessoa, tipo assim, fracassei, perdi o sentido. Acabou. Ela põe um ponto final onde ela poderia colocar uma vírgula, né? Sim. Mais ou menos essa analogia. Por exemplo, não deu certo esse caminho, vírgula, vou virar para a esquerda. Não, ela põe um ponto final e fala, não deu certo, acabou a vida. Exatamente. Aí... Desculpa, tio. Não necessariamente o fracasso, mas dependendo da simbologia que é esse fracasso para essa pessoa, isso pode ser, que aí a gente volta para aquele primeiro pensamento dicotômico que eu falei, né? Ou é tudo ou é nada. Então, se eu não conseguir aqui, eu não vou olhar pro lado, eu vou acabar com a minha vida. E o tudo também poderia ser o sucesso. Sim. Que é a gente fala a questão de validar. Tipo, eu tenho tudo, eu tenho helicóptero, eu tenho casa, eu tenho moto, eu posso viajar pro mundo inteiro a hora que eu quiser, quando eu quiser. E aí o cara fala, vou tomar um café agora em Paris. Aí chega lá em Paris, o cara já vem aqui 10 vezes. Não valida. Agora eu vou pra Maldivas. Mas já mergulhei em Maldivas é umas 30. O cara não valida. Perde o sentido. Perde o sentido. Eu acho que o resumo é isso. Você perdeu o sentido, você não tem força para olhar pro lado, você não tem força para buscar ajuda, você tá mais do que vulnerável. Então a vida seria um equilíbrio, né? Com certeza. Tudo que for de mais, tudo que for de menos, não chega no equilíbrio. Legal. E, Bruno, existem causas que são mais propensas ao comportamento ou pensamento suicida? Existe. Eu cheguei a comentar, assim, no meio dos meus argumentos, que o comportamento suicida não é por si só um transtorno mental. Mas transtorno mental pode, sim, desencadear o comportamento suicida. Então, a gente está falando de depressão, a gente está falando de transtorno de bipolaridade, a gente está falando de transtorno de personalidade borderline, a gente está falando de algo que uma sociedade como um todo está usufruindo com muita quantidade, com muito excesso, que é álcool e drogas. Então são fatores sim que podem propiciar o comportamento suicida. Nossa, e dentro dessa mesma pergunta, não sei se vai caber, se vai fazer sentido para você a minha pergunta agora, mas assim, alguns fatores emocionais, familiares, por exemplo, desses fatores que a gente chama de frustrações de vida, por exemplo, não passei naquele vestibular, ou tipo, meu casamento acabou, ou tipo, tô com uma doença. Qual desses fatores entre esses fatores, existem os que são mais propensos para a pessoa chegar ao pensamento suicida? Não porque todo ser humano é singular, ele é único. A experiência de vida dele, o desenvolvimento cognitivo dele é único. Tá? Então, o que para algumas pessoas pode não doer, que é a separação, para o outro pode ser insuportável. Então é o seguinte, 3 regrinhas. Se o indivíduo considerar que que o que está acontecendo com ele seja intolerável, insuportável e inevitável, cara, é um grande fator de risco para o suicídio. Vai depender muito do individual de cada um, né? Depende muito do individual de cada um. E depressão, que a gente vai falar, a gente tá na questão do suicídio, então tá muito ligado ao passado, né? A pessoa se conectar muito mais ao passado. E a ansiedade é a doença do século, porque tá todo mundo ansioso, todo mundo, né? A gente passou aí por uma pandemia, né? E as pessoas... O que vai acontecer? O que vai ser do futuro? A gente tá muito conectado, tipo, esquecendo um pouco do presente, conectado ao futuro. Então, se a gente não... se a gente fica frustrado, né, na questão passada, que gera depressão, e a gente fica muito conectado ao futuro, que gera ansiedade, a gente não vive o presente. Esses 2 fatores estão muito ligados às pessoas que, não vamos falar de suicídio, mas que possa desenvolver alguma doença para chegar a essa questão aí, tipo, de pensar em suicídio? Sim, porque o transtorno de ansiedade e o transtorno de depressão é porque eu não respondi ansiedade, né, na última, né? A ansiedade também está conectada com possibilidades de desenvolver um comportamento suicida, tá? Mas não por si só. Então, não uma pessoa que tem depressão ou uma outra pessoa que tem ansiedade, ambas irão se suicidar ou tentar se suicidar, tá bom? Isso é muito relativo. Uma coisa não justifica a outra, mas também tem muito... Não é uma coisa não justifica a outra, vou melhorar. Uma coisa não justifica a outra, mas não está literalmente relacionado.
tá bom? Tá, o que você quis dizer, só pra galera entender de casa, é tipo assim, tem vários fatores. Óbvio que se a pessoa ansioso, eu sou ansioso, então, mas eu não sou suicida. A Pri é ansiosa. Quem passou por alguma frustração, tipo alguma perda, fica meio depressivo, né? Familiar, enfim. Ou viveu muitos momentos bons no passado e hoje está passando por uma crise financeira, etc. Se conecta muito ao passado e fica meio depressivo, não acompanhou a tecnologia, fica meio deprê, tá meio deprimido, mas isso não significa a questão suicida, significa outras questões que é uma doença também, né, que deve ser acompanhada por um psicólogo ou um profissional psiquiatra. É isso. O Reinaldo estudou bem o assunto, né? Ele muito bem explicado, viu, Reinaldo? Exatamente. Agora eu vou fazer um joguinho com palavras, tá? Uma pessoa, quando ela perde um ente querido, ou que seja, perda simbólica, tá? Nem necessariamente seja uma pessoa, pode ser um bem, pode ser um produto. Ela entra num momento de luto. E é um momento natural, tá? O que pode se tornar um agravante é quando o luto fica persistente. Aí a gente entra em outro critério que já se torna ou não, existe uma discussão de transtornos aí entre os psicólogos, tá? Agora, sobre depressão. A pessoa, depressão e deprimido, tá? O trocadilho. É natural uma pessoa que vem de um acompanhamento, de uma alegria muito grande, de uma atividade, de um mês de sucesso, e chegar num dia e tá totalmente deprimido. É natural, tá bom? Faz parte daquela dualidade que a gente não pode negar, senão você vira uma máquina, tá? Agora, a depressão, existem alguns critérios que a gente precisa respeitar, tá bom? Para que a gente considere que uma pessoa tenha depressão, tá? Uma das duas coisas que não podem faltar. Então, mudança de humor, que vem é gradativa, não é um dia, e também perda de prazeres, tá bom? Sem esses dois aqui, sem um desses dois, a gente não, e alguns outros critérios, que na verdade são 5, tá? Mas esses dois não podem faltar de jeito nenhum. Durante um certo período, que geralmente é de 2 semanas, pelo menos, não é característica de depressão. Agora, deprimido é algo que acontece porque nós precisamos, nem todos os dias nós estamos luz. Tem dias que nós acordamos sombra e tá tudo bem. Até para se fortalecer, né? Muito bom. E, Bruno, eu queria que você deixasse aqui pra gente um pouquinho explicar um pouquinho de quais estratégias, visto que a gente já falou como identificar uma possível depressão numa pessoa do nosso convívio. Como que a gente deve se comportar e se existem algumas estratégias, atitudes nossas que a gente pode intervir para salvar e ajudar aquela pessoa? Legal. Dentro da psicologia, existe algumas coisas que nós chamamos de fase, tá? Então, a ideação suicida, que é um risco baixo, a tentativa de suicídio, que é um risco já agravante, e o ato, enfim, tá? Então, são essas 3 fases. Na ideação suicida, uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que não tem a especialização, tá bom? Não tem um conhecimento da psicologia ou da psiquiatria, ou até o tato mesmo, né? Porque existem muitas pessoas que têm, vou citar aqui enfermeiro, nutricionista. Então, assim, são pessoas que estão voltadas para a área da saúde que têm um tato, tá? Que é o primeiro contato de um paciente, por exemplo. São as frases, são comportamentos de isolamento, né? Que são coisas que a gente pode identificar, tá bom? Agora, o que é importante... Estratégias, né? Que a gente fala muito de estratégias. É importante vocês se colocarem à disposição. Se por um acaso um familiar ou um amigo, vocês perceberem algum tipo de característica, se colocar à disposição. As pessoas vivem falando assim, você precisa dominar a metodologia da escutativa, você precisa dominar a empatia. Não, gente, vocês só precisam escutar, tá bom? Escutar é no sentido do seguinte, não é esperar um intervalo de frase para cortar e falar, para cortar e falar assim, olha, eu faria diferente. Porra, vocês não estão escutando, vocês estão julgando. E quando você julga, imagina, a pessoa já tá sofrendo, a pessoa já tá se sentindo mal, culpada, e aí você vai e julga. Aí ela pensa assim, a Priscila faria diferente, então eu sou um bosta. Eu não mereço estar aqui.
Você ajudou? Não. Então escuta, se coloca à disposição. Mas escutar não é só deixar a pessoa falar, não. Você quer uma ideia? Resume pra ela o que ela acabou de falar pra você. Ela vai se conectar. Mas só cortando você, Bruno. Então, pro papai, pra mamãe, pro parente, pro amigo, que tem um convívio ali dentro da casa, a abordagem seria qual? Imediata, assim, tipo, a pessoa conseguiu ter esse feeling de ver as características que a pessoa está entrando em sinais. Que está entrando em sofrimento, que está deprimida, que está isolada, que perdeu o sentido, que está querendo dormir, que está com dificuldade para dormir à noite ou está dormindo demais, enfim. Todos esses fatores que você já levantou aqui. A abordagem seria qual? A pessoa leiga em casa, tipo, qual seria a abordagem imediata? Tipo, vamos conversar? Ou ela aborda e fala, tá acontecendo alguma coisa? Eu não sei. É bom abordar e perguntar. Fala, olha, percebo que de um tempo pra cá você anda um pouco chateado, fica mais dentro do quarto. Você quer conversar? Gostaria de entender o que está acontecendo com você. Ponto. Não tem essa abertura, porque muitas vezes, e adolescente principalmente, você não tem essa abertura. Acompanhe essa pessoa no CAPS ou na UBS. Porque lá eles já vão dar toda a orientação, o encaminhamento para passar com psicólogo, para passar com psiquiatra. Por quê? Se for um nível baixo, a pessoa tá ali isolada, ou tá passando por um momento, uma separação, por exemplo, a pessoa tem que passar pelo luto. Ela tá passando por um luto, porque é uma perda simbólica. Entende? Então, assim, não dá pra gente acreditar que pra gente entender que tudo é comportamento suicida. Mas, no mínimo sinal, busca apoio, tá? E se você não se sente confortável, entre em contato com a agente de saúde da sua região, né? Para que ela acione o médico da família, para que tenha algum tipo de intervenção. Tá? O CAP seria Centro de Apoio... De apoio... de álcool e drogas, agora eu não me recordo como fala. E a UBS seria... Unidade Básica de Saúde, que é a porta de entrada para o SUS. Tá, e aí a pessoa vai lá, procura ajuda, e aí, vamos lá, né? Quando eu falo, e aí, não tem essa tipo de, psiquiatra e psicólogo, os dois, pode procurar um dos dois. Pode procurar um dos dois. Ambos, né? Tipo, porque as pessoas ficam assim, não, onde eu levo? O psicólogo ou o psiquiatra? Eu tô falando da dúvida do povo de casa, né? Uhum. Tipo, eu identifiquei, vi sinais. Onde eu levo primeiro? Porque as pessoas têm aquele certo preconceito também. Psiquiatra vai dar remédio, né? Tá ficando doido. Ou até a própria pessoa, não quero ir no psiquiatra. Não, procura ajuda, mas ela pode tanto recorrer para o psicólogo quanto para o psiquiatra. Ela não tem uma regra, né? Não tem. Os dois vão saber orientar, né? Os dois vão saber orientar. O psiquiatra, ele dá medicamento, o psicólogo não, tá? Então, assim, por que é importante? Por que é importante o psiquiatra? Em que momento ele tem que ser primeiro, tá? Primeiro, o psicólogo, ele é sempre segundo momento, tá bom? Ele pode ser o primeiro momento se não tiver um risco eminente contra a vida, tá bom? Então, assim, a pessoa tentou se suicidar. Tentou ali, tá ali, nítido. Você tem que chamar a ambulância para fazer o primeiro socorros, se for envenenamento, arma de fogo, enforcamento, que seja, que foram aquelas 3 coisas que eu disse. Ou se a que pessoa mais tentou aconteceu. pular, já pegou a pessoa... Já pega, já chama. Você precisa garantir que essa pessoa esteja em segurança. Se por um acaso uma mãe não tem força, ela tem que chamar alguém. E se não tiver pessoas para segurar, ela tem que chamar o Estado, ela tem que chamar, tá bom? Então, primeiro é preservar a vida. O psiquiatra, ele tem essa intervenção imediata, tá bom? Então, assim, não adianta, se a pessoa tentou se suicidar, não adianta chamar o psicólogo que é vizinho, bater na porta, corre lá que ele tá tentando agora. Não tem o que fazer. É o psiquiatra, tá bom? Agora, começou a expressar, eu não queria mais estar nessa vida, eu queria dormir e não acordar mais, eu não faço sentido nessa vida. Outro ponto, geralmente pessoas mais velhas, eu já deixei tudo organizado para não dar trabalho para ninguém. Opa, não dá trabalho para ninguém? Vem cá, o que é isso? Né? Começou a dar sinais e não teve a tentativa, então na primeira fase, poxa, vamos lá, vou te encaminhar, vou junto com você na UBS, porque é importante você estar do lado, a pessoa está sofrendo. Como eu dei o exemplo, quando você está com dor de dente, você não consegue raciocinar, você só quer arrancar seu dente, né? Você quer se livrar da dor. Então, a pessoa que tem ideação suicida, ela quer se livrar da dor. Então, ajuda. Não deixa sozinha. Dá apoio. Entendi. Porque, assim,
Conforme você mencionou, né? Então a pessoa envenenamento e tudo mais, ela já entrou nesse caso. Quando a pessoa está tentando também, tipo, um pulo, quero pular da sacada, abriu a porta de casa, saiu correndo pra rua porque eu quero me jogar na frente de um carro, ou saltar da ponte, enfim. Pegou naquele ato ali, a pessoa já está tentando suicídio, então a pessoa tem que ser encaminhada urgentemente para um psiquiatra para ser medicada, para ser controlada e através disso vir com o acompanhamento de um psicólogo. Sim, mas pode ser que ocorra uma internação, tá? Tudo isso é alinhado com o psiquiatra, com o psicólogo. Por exemplo, se for num hospital que tenha psicólogo hospitalar, ele vai junto com o psiquiatra entender a demanda, tá? Dependendo disso, ele vai ser encaminhado para internação. E aí ou o psicólogo e o psiquiatra conversam com o paciente e explicam explica a severidade da situação e ele aceita, ou conversa com a família para fazer uma internação compulsória. Porque ali é o valor à vida. A pessoa, um dos mitos, né, que acontecem no comportamento suicida a pessoa tem um livre-arbítrio de fazer o que ela quer. Não. Se ela tiver uma distorção da percepção da realidade, porque o sofrimento psíquico causa isso, assim como a dor de dente não permite você pensar, certo? Só permite você reagir, você já não tem mais livre-arbítrio. Então, a internação é mais do que necessária. Deixa eu te perguntar uma outra questão. Surto psicótico tá ligado também a essa questão? Porque assim, a pessoa entrou em um surto. Eu não sei essa questão de surto, né? Entrou em um surto psicótico. E ela, que nem já teve o caso lá da questão da mulher lá que teve a relação com o morador de rua. Ela passou por um surto psicótico, mas não é questão de suicida, né? Não é questão de suicida, mas Sim, é um ato, uma né? atitude fora do normal. Que também, sem preservativo, sem nada, é suicida, né? Porque a gente sabe, né? Que você está colocando sua saúde, né, em risco. Surto psicótico tá ligado a suicídio? Assim, eu não vou falar sobre, eu entendi o exemplo, mas eu não vou falar sobre esse episódio, tá? Mas o caso de esquizofrenia, por exemplo, também é uma possibilidade do comportamento suicida. Por quê? A pessoa, ela tem fantasias e alucinações. Ela sai da realidade, que também é uma alteração de percepção, né? Então, ela sai dessa realidade. Quando ela sai dessa realidade, existem casos de vozes falando, vai, pula, né? Enfim. E, então, assim, é um ponto também. Mas desse aspecto sobre o que aconteceu ali, não. Mas ainda assim foi uma alucinação. Tá. Resumindo para as pessoas de casa, eu vou fazer uma outra pergunta, Bruno, porque a gente entrou na pergunta direto e a gente não falou. Esquizofrenia. Eu sei que é mais a questão voltada para a psiquiatria, né? Porque a pessoa entra com medicação. Mas para as pessoas de casa entenderem, o que é um esquizofrênico? Boa pergunta, sim. De uma maneira bem resumida, a esquizofrenia é uma doença mental que altera a percepção da realidade do indivíduo, tá? Isso é o que causa alucinações. Geralmente é um indivíduo apático, é um indivíduo agressivo, impulsivo, tá? Existem várias classificações, mas eu não vou entrar muito nesse critério, tá bom? Tá ótimo. Já deu para resumir aí pra galera de casa, mais ou menos a questão da esquizofrenia. Bruno, o uso de drogas, substâncias, né, químicas, pode desencadear algum tipo de transtorno psicológico, psíquico? Pode desencadear sim, tá? Existe o transtorno psicótico sob o efeito de álcool, de drogas, né, também. E outros, assim, enfim. Pode parar aí, gaguejei. Não tem problema não. A questão é que ele vai falar assim. Tudo de novo, vamos começar. Não, a pergunta tá feita, né? Tá. Então eu falo então agora que sim, Dos pode gerar transtorno. que Então eu vou dar o exemplo. Aí eu vou sair desse negócio de transtorno, tá? Vou dar o exemplo. Tipo, o álcool, por exemplo. Ele num primeiro momento ele pá, no segundo momento ele pum. E outras drogas também. E né? outras drogas também. Aí depois você... Capacidade de... Exatamente. Aí Porque você aí vai eu falar entro no assim, fator cara. de recompensa Sim. Tá. do cérebro. Aí eu posso falar. Aí ele vai falar sim. Aí por quê? Né? Se você quiser eu falo por quê. Não, rapidinho. Tá, vai, a gente já entendeu, vai. Não, sim, não, por quê? Porque aí. Não, porque eu sei a resposta que ele vai dar, entendeu?
Vai. Tá na câmera do meio, tá? Tá. Sim. Ah, não era agora? Pode? Já tá Não, tá falando bom. já. Sim, Priscila. Eu vou dar um exemplo, tá? O álcool, por exemplo, tem outras, tá? Drogas, mas eu vou falar do álcool. Num primeiro momento, ele dá uma euforia, dá uma alegria, né? O cara, né? Enfim. Por quê? Ali tem transmissores correndo ali no organismo do indivíduo, certo? E depois, conforme a quantidade desse excesso do álcool que hoje tá tão corriqueiro, todo mundo bebe todo dia, todo mundo gosta de sofrer, né? É pique sertanejo, né? A pessoa entra num momento deprimido. E ali começa. Eu não valho nada. Porque acarreta tudo que a pessoa não acumulou, porque ela fugiu, ali foi uma esquiva naquele momento, tá? O álcool foi uma esquiva, e aí depois volta com ela já alterada. Então a percepção da realidade dela tá alterada. Tá bom? Entendi. E esse consumo, esse uso abusivo de álcool, drogas, esses tipos de substância, isso pode diminuir a capacidade endógena da pessoa de produzir esses hormônios, essas questões de lidar com seus problemas? Isso pode ser diminuído por causa dessas substâncias? Ótimo. Primeiro que uma pessoa que estiver sob efeito de álcool e drogas, ela não tem a racionalidade plena, então ela já não consegue resolver problema nenhum, ela só causa mais problemas, tá? Agora, sobre a sua pergunta, sim, por quê? Quanto mais... Eu vou falar da cocaína, que a cocaína é uma química tão forte que supre a ausência da adrenalina, tá? Então, assim, é uma quantidade tão grande que você vai colocando no seu organismo que aí abstinência, tá? Que aí, depois que passa, o seu corpo continua pedindo mais. E aí o que o seu corpo, o seu organismo produz não é o suficiente. Então o fator de recompensa começa a te cobrar. Vai pegar mais. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Senão eu não tô bem, senão eu não tô legal, senão eu não consigo conversar. E aí você entra num looping de dependência por conta dessa abstinência que o seu organismo tá pedindo. Ou seja, é uma carga imensa de serotonina, que é o prazer que a pessoa vai ter, que ela libera em outras, endorfina, adrenalina, a pessoa fica eufórica. Tirou, o corpo ele reconhece que tem um fator externo, para de produzir, que é a questão química, né? Que aí vai pra clínica, vai fazer tratamento e tudo mais. Então, esses fatores, bebida e drogas, ele pode acarretar a você fazer uma leitura, um profissional, óbvio, um psiquiatra, um psicólogo, de uma pessoa que pode se tornar uma pessoa suicida. Não que seja, né? Que está determinado aqueles fatores que você sempre comenta. E ela pode se encontrar no meio delas, né? Sim, pode sim. O uso excessivo de álcool e drogas pode propiciar um comportamento suicida. Que aí perde o sentido, conforme você Altera menciona, a né? percepção, A pessoa não tem mais sentido de vida, perdeu a alegria de viver. Começa a ficar dependente. Sim. Tá. É complicado. É isso aí. Gente, por isso que a saúde mental é uma questão que a gente precisa abordar com mais frequência, um tema que a gente precisa ser abordado com mais frequência em todos os ambientes, seja no ambiente familiar, educação, em todos os ambientes a gente precisa ter a importância de abordar esses temas. Porque às vezes a gente ignora isso e eu tô fazendo porque é legal, eu vou beber porque é gostoso, e não se dá conta do que você tá lesando dentro da sua capacidade cognitiva, emocional, psíquica. Eu vou trazer para nós, né? Somos profissionais da área de saúde, assim como você é psicólogo, eu professor de educação física e você nutricionista. Então, ao invés de recorrer para o álcool, para a droga, recorre para, né, atividade natural, para o seu corpo produzir serotonina, né, produzir prazer, endorfina, estímulo saudável na alimentação também, que tem muitos alimentos que propicia isso. Um profissional, um psicólogo para te orientar, para dosar, para conversar com você, né, para identificar, né. Então é isso aí, galera, que a gente deixa. Porém, eu tenho uma outra pergunta para você. Dá pausa aí, que me deu. A religião, ela é um fator importante nessa questão de evitar o suicídio? Muito bom. A religião é um fator de proteção. Então, crer na religiosidade, ele é muito bom,
tá bom? Ele é muito importante. E aí tem também essa questão, o lado bom, positivo, né? Eu vou falar pela minha questão também, né? Eu tenho fé, né? Creio em Deus. E aí eu fui, né, doutrinado pela minha família, pelos meus pais. Assim, Deus te deu a vida, então deu a maior felicidade que nós temos. Então, Deus não quer que você tire sua vida. Então, a religião, eu vejo essa importância. Eu falo por mim, né? Não sei, a Priscila, Reinaldo aqui hoje, até porque eu não posso expressar minha opinião dentro de um canal, mas eu tenho essa, que eu sou um cara muito transparente e eu quero falar. Então, eu acho que isso é importante. Eu falo por mim. Só que a religião também, ela afeta, né? Geralmente aqui não no nosso país, mas questões de... Até na Segunda Guerra Mundial, os kamikazes eram suicidas. E algumas religiões, né? Eu não sei falar qual religião, mas que... as Torres Gêmeas. Os caras, eles jogaram o avião... cometeu o suicídio, matou outras pessoas, mas eles estavam salvos no reino, né? Que eles falam que Alá vai abençoar eles por isso. Então a religião também, ela tem que tomar cuidado devido a isso, né? Nessas questões, né? De contrapor. Ou você, lógico, a gente está trabalhando em prol de benefício, mas tem, não dentro do nosso país, mas tem fora questões de você tirar sua própria vida através da religião. Legal, bacana. É assim, a crença religiosa ela é muito boa, tá? Mas depende muito do que é feito dentro de uma religião. Então eu não vou falar das brasileiras. Você falou de Torre Gêmeas, você falou de outros. Então a gente está falando ali, na minha opinião, tá? É uma lavagem cerebral que é feita e a pessoa se torna obsessiva naquela crença. E isso faz mal. Lembra que eu disse tudo que é de mais, tudo que é de menos? Então essas pessoas chegaram a um nível de obsessão pela religiosidade. Tá bom? Então isso já não é mais um fator de proteção, isso é um fator de risco, na minha opinião, tá bom? Uma vez eu atendi uma paciente, eu vou chamar de M por questões de ética, tá? E essa pessoa, ela era muito religiosa, a família inteira era muito religioso, tá? E veio me procurar. Eu fiz essa pergunta, né? Me tire uma dúvida, eu preciso saber, tá? A pessoa tinha ideações suicidas. Não chegou a tentar, mas tinha ideações suicidas. E eu perguntei, o que você entende da sua religião sobre esses pensamentos que você possui? E ali ela me revelou algumas coisas, né? E no final, ela disse assim, eu não sinto que eu estou fugindo de Deus. Eu vim te procurar. E na minha opinião, você é um instrumento de Deus. Então, assim, ela não saiu da religiosidade dela, ela se sentia culpada por pensar nisso e acreditar que Deus estava ouvindo os pensamentos dela, ela se sentiu 2 vezes culpada. Então, esse é um terceiro elemento. Então, tomar cuidado em que momento, até que ponto a crença religiosa é bom, é um fator de proteção, porque se tornar uma obsessão, uma alienação, uma lavagem cerebral, pode ser um perigoso. Não estou dizendo que essa paciente que eu tive, ela sofreu lavagem ou era alienada. Pelo contrário, para mim ela era muito bem esclarecida, tá bom? Inclusive isso me tocou, foi muito importante para mim no momento da minha vida, tá? Então assim, ela conseguiu conciliar a religiosidade dela com um acompanhamento terapêutico. Então no caso dela foi um fator de proteção, a religião. Olha, pelas pressões que ela sofria da comunidade religiosa dela, não. Mas a perseverança dela foi. Ela conseguiu sair de um fator de risco que a religião dela impunha e ela, pela fé, ela usou da fé como fator de proteção. Ela sofreu julgamentos na comunidade. Certo. Onde ela por estar doente. Dela. E mesmo assim ela não se curvou, ela se manteve muito firme. Foram vários períodos, né? Então, assim, isso foi muito valioso pra mim, tá bom? Inclusive, foi minha primeira paciente. Né? Então, assim, olha só, já cheguei com uma oportunidade de cuidar de uma vida em que essa vida considera que eu seja um instrumento de Deus. Foi muito gratificante para mim. Até porque, Bruno, a gente sabe que na faculdade de psicologia existem muitos conflitos religiosos, né? Temas. Eu não sou dessa área da psicologia, mas
Gosto, já li Freud, eu sei que tem o Nietzsche ele é totalmente cético, ele prega que não existe religião, não existe Deus, não existe espírito. Então, eu acho que choca muito isso durante a faculdade, e aí na prática clínica você tem que saber dosar isso para atender pessoas que têm crenças, né? Então, eu acredito, como que foi para você, como que é para você separar isso quando chega um paciente religioso? Olha, hoje pra mim não é difícil, tá? Mas confesso que já chegou um momento que não foi fácil compreender o lado da outra pessoa, tá bom? E aí a gente precisa entender o nosso limite. Isso eu tô falando de estágio, então eu estava em fase de aprendizado ainda, eu tinha supervisão, então qual foi a orientação? Bruno, você não tá conseguindo dar conta, né? Você não tá sendo imparcial, então a gente vai trocar, você vai trocar de paciente. Então isso foi um mecanismo que a faculdade encontrou. No começo foi complicado, hoje, pra mim, tranquilo. Tá bom? Se a pessoa for de qualquer religião, eu faço questão de estudar a religião dessa pessoa para falar a mesma língua que ela, porque no final de tudo é vida, tá? É isso, gente. Eu acho que essa é a função do psicólogo. O psicólogo, ele não vai julgar se a sua religião é correta, ou se é errada, ou se você deve ou não ter uma religião. Ele não vai te impor um pensamento. Ele vai te ajudar a organizar o seu pensamento de maneira que preserve a sua vida, né, a sua convivência e as suas questões de conflitos diários. É isso aí, Priscila. Concordo plenamente com você. Uma das temáticas da psicoterapia, além de preservar a vida, é trazer uma melhoria do dia a dia para essa pessoa, né? Então, quando a gente está falando de manejo clínico, a gente está falando de psicoeducação. Não é imposição de nada, tá? O psicólogo tem e desenvolve essa capacidade de ser totalmente neutro às suas convicções. O que ele vai fazer é ajustar alguns percursos e alternar ou criar alguns repertórios para que você seja ainda mais feliz, tá bom? Porque é possível ser feliz. É só você se apegar nos pequenos momentos de prazeres, ou que sejam gigantes, né? Isso é muito possível, tá bom? Voltando só lá no final, lá no comecinho, que para eu alcançar o sucesso, para eu ser feliz, para eu ser alguém, eu preciso alcançar, cara, de verdade. Muitas vezes você já encontrou a sua felicidade, mas estava tão ocupado em alcançar algo que alguém desenhou para você que, infelizmente, você não viu. Nossa, muito bom. Muito bom isso. Acho que é questão da pessoa se perceber, né, Rê? Com certeza. Se sentir, respirar e parar com essa busca insana, né, do alcançar aquilo e não olha para o lado, às vezes já está aqui com você o que te basta, o que é necessário. Muito bom essa reflexão. Sim, eu tento levar para minha vida a questão de dosar, né? Nada ser extremo, como você mesmo mencionou, de contrabalancear, né? Você colocar na balança e começar a se autoanalisar. Então eu faço sempre uma autoanálise comigo mesmo. Por mais que eu vá em palestras, em cursos motivacionais, eu começo a ver que eles entregam muito e é bacana, porque tem que gerar uma injeção de impacto, né? de impacto para você sair dali já querendo buscar e fazer acontecer. Porém, a vida humana, ela não é robotizada, não dá para ela ser uma máquina, não dá, porque eu escutei um discurso de um palestrante, ele falava o seguinte, né, sobre o Japão. Eu não tô aqui para ser melhor ou pior ou ofender jamais, né? Mas eu tô aqui para reproduzir o que ele comentou. Ele comentou assim: no Japão tem uma filosofia, né, que é você um dia, hoje tem que ser melhor do que amanhã e o ontem, não sei se foi melhor que hoje, alguma coisa assim. Então essa busca constante de você melhorar. Eu acho que é viável. Nós temos aqui, viemos para evoluirmos, né, para melhorar, para criar, para ser o mundo que é hoje, né? E assim, de melhorar nessas questões, né, como pessoa, como ser humano, cada um aqui. Mas eu acho que não pode ser uma coisa frustrante, né? O Japão hoje é terceiro mundo, né? Passou por guerras e os caras se reconstruíram. Mas a gente não pode deixar de relatar que a gente já escutou, inúmeras pessoas já escutaram, que o Japão ele tem uma grande
carga aí de nível de suicídio, né? E aí a gente começa, por que suicídio? Pela cobrança. Tá sempre projetando que o melhor não chegou ainda. O melhor vai ser amanhã, vai ser depois e nunca chega o melhor. Eu acho que isso é uma maneira muito triste de frustrar o momento presente, né? Eu acho, assim, por mim, hoje você pode estar dando 100% e amanhã você recuar e não querer dar o seu 100%, não tem problema algum. Ou se você quiser recuar para 30 ou para 20 ou falar, não, hoje eu vou tirar o dia para ficar vendo desenho e descansar minha mente, não é 3 passos para trás, dei 5 passos para trás, porém eu consigo amanhã produzir, hoje não, mas amanhã eu consigo produzir muito mais. Então às vezes é muito mais viável você dar uma relaxada na sua mente, uma relaxada como pessoa e buscar um segundo, terceiro dia e produzir mais. Eu falo por mim. É legal esse pensamento. Imagina que você tivesse 5 comprimidos que fosse o suficiente durante 5 dias para salvar a sua vida. E você tem tanta ânsia pelo sucesso que você toma 3 em um dia só. Você já fez mal para você mesmo. Quando chegar na terça, você só tem 2, só que você tem que aguentar até sexta. Porque você deu seu máximo aqui, já. Aí você fala, não, eu preciso manter o meu ritmo, eu tomo os outros 2. Quarta, quinta e sexta, você vai se culpar porque você não vai ter força, porque você tomou seus 3 comprimidos já na segunda-feira. O que eu acho importante entre segunda e sexta, não tô falando de empresa, tá? Você tem que chegar a um nível, tá? Então se programe para fazer em 4 dias. Tira para você descansar. Porque se você fizer nos 5 dias, você vai cansar. Se você falar, hoje eu não vou fazer, no dia seguinte eu tenho que fazer o dobro, você também vai se cansar. Então, se você distribuir esse único dia que você fala, hoje eu não quero fazer nada, não cansa. Você conseguiu o equilíbrio, né? Um pouquinho todo dia. Gente, agora, como disse o Rê, não tô aqui para impor religião em ninguém, mas eu sou uma pessoa que tenho minha fé, creio muito em Deus. E para quem é cristão ou crê em Deus, a gente tem o conhecimento de que ele criou o universo. E se ele, que é o criador do universo, descansou ao 7º dia, descansa você também. Você não é maior do que Deus, você não é uma máquina de vencer. Então, o descanso faz parte da sua evolução. Bruno Costa, e aí? Agora, sem ser o psicólogo, por que você fez psicologia? Olha, você acredita que eu escutei isso ao longo dos 5 anos de faculdade? Todos os professores que entravam perguntavam, né? Eu sempre fui muito voltado para o direito, né? Eu sempre gostei muito da causa de defender pessoas e de senso de justiça, sempre foi muito assim. Fiz até o vestibular para direito e tudo mais, só que uma coisa sempre foi um incômodo para mim, assim, sabe? O indivíduo deve ser, cara, esse deve ser sempre foi aquela coisinha que mexeu comigo. E aí eu conversei com minha mãe, uma adoradora da psicologia, porque antigamente no ensino médio tinha, né, matéria de psicologia. Eu conversando com ela, ela me trouxe uma luz dizendo que, poxa, se eu tenho esse senso de justiça, de buscar a igualdade, mas que eu não considero que o indivíduo deva ser, e sim ele pode ser o que ele bem entender, por que não psicologia? Cara, aquilo foi fantástico, aquilo foi sensacional. Como segunda opção, eu já tinha colocado, né, psicologia, e aí me matriculei, e, cara, foi a melhor escolha da minha vida. Legal escutar isso. Então, sua mãe tá em casa aí, foi a precursora. É isso aí. Galera, e antes de mais nada, inscrevam-se no canal, deixe seu like, compartilhe, tá bom? E ativa o sininho. Isso. E lembrando vocês também de casa, nós já estamos na plataforma do Spotify. Vai lá, podcast Our Body, deixa lá suas 5.000 estrelas. Fortalece lá o canal, hein? Não, galera? É isso aí, gente. Canal Our Body, mais uma vez aqui com vocês, trazendo conteúdo de extrema importância. Setembro Amarelo, vamos ter empatia, vamos observar as pessoas ao nosso redor e nos observar também, né? Que às vezes a gente não tá bem e a gente não se dá nem o espaço de perceber que a gente tá precisando de uma terapia, tá precisando de uma ajuda, tá precisando de parar um pouquinho e se cuidar. É isso aí, galera. Setembro Amarelo é para se posicionar, para pensar.
mas é o ano inteiro, é a vida inteira. Saúde mental é muito importante, não é, Bruno? É isso aí, eu agradeço muito vocês, principalmente pelo espaço, tá? Acredito eu, todos os podcasts deveriam abrir espaço para o Setembro Amarelo, para a saúde mental, para falar sobre psicologia. Parabéns pela atitude de vocês. Nós que agradecemos. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer imenso tê-lo aqui, esclarecendo aí um assunto extremamente importante, né, Pri? É isso mesmo. Deixando as honras para ele aí. Também quero agradecer, obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Deixa sua rede social, deixa seu canal para o pessoal te acompanhar. Claro, deixa sim. O meu Instagram é... Eu esqueci. Acho que explica Pega a colinha. Nossa, cara. Não, tá bom. Tá. Pode continuar, não tem problema não, depois eu corto. Claro. O meu Instagram é @explica_bcosta e o meu canal no YouTube é Explica aí Bcosta, tá bom? Tem muito conteúdo de muita relevância sobre psicologia clínica, psicologia organizacional e sobre outros conteúdos que forem pertinentes à saúde mental. Muito obrigado. É isso aí, galera. E também, ó, quem quiser, só acessar o link lá, ó, www.ourbody.com.br, método 3 em 1, a todo vapor, treino, dieta e suplementação. Eu, com a minha parceira Priscila Cardoso e toda a equipe da Ourbody lá, cuidando de você, tá bom? É isso aí, pessoal. Bora cuidar da saúde. Ourbody, tamo junto. Treino, dieta e suplementação, só chamar lá, a gente tem um WhatsApp, tem uma equipe aí, 3 meses de acompanhamento, ó, ligado, conectados, eu e você, diretamente, junto com a Priscila e a equipe, fechou? E é isso aí, galera, encerrando mais um podcast, muito obrigado, valeu aí pra todos que ficaram até o final, e é isso aí, tamo junto, até a próxima, podcast Ourbody Papo e Saúde, tamo junto, valeu!